galera, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer uma coisa inédita no canal. É resenha de um filme nacional, só que É uma... uma merda, é um lixo. É muito ruim, gente. Então a gente só veio aqui mesmo para poder alertar vocês para, por favor, não assistirem. Mas assistam o vídeo para entender o porquê de vocês não assistirem. Então, como a Julieta falou, esse filme não é dos melhores. Então a gente vai dar alguns spoilers ao longo do vídeo para a gente poder explicar. Gostaria de fazer uma coisa diferente, em vez de falar um pouco da história, falar bastante da história para falar por que é estranho e não faz sentido. E se você quiser assistir o filme, assista e depois volta aqui para ver se você vai concordar ou não com a gente. Então, a história começa quando o Lauro e a Renata, que é um casal de namorados, ou pelo menos é isso que a gente pensa, porque o filme nunca deixa claro o que eles são, vão viajar para algum lugar perto de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eles param no meio de lugar nenhum e falam com um dono de uma quitanda, assim. Isso. Perguntam para ele, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Aí o cara avisa no mapa. A atuação de todo mundo, menos do Bruno Galácio também, é uma coisa assim que você fica até emocionado de tão merda que conseguiu ser. O cara vira e fala, olha, aconteceu alguma coisa aqui por essas terras. Mataram uma menina de 11 anos e depois fizeram com ela coisa que você só faz com vivo. Aí eu fiquei pensando, caramba, coisa que você só faz com vivo? Cara, tem muita coisa que você só faz com vivo. Por exemplo, você só sai pra passear com vivo, porque se você sair pra passear com um cadáver, você é preso. Só que ele quis dizer estupro, estupraram um cadáver, uma menina de 11 anos. Mas mesmo assim, o Lauro, interpretado pelo brilhante, eu diria, perto da atuação de todo mundo, ele foi brilhante. Não só porque ele é bom ator, mas porque todo mundo perto dele ficou uma merda. Porque era uma merda mesmo. O Bruno Gagliasso, ele ainda assim vai com a sua suposta namorada Renata para uma casa no meio do nada e no meio da floresta, onde tudo acontece. Ou seja, ele ignora os avisos de uma pessoa da população local. Então ele é recebido, ele entra na casa, ele fala bastante, caramba, essa casa tem um clima estranho. A Renata fala, esse clima é muito estranho mesmo. Aí eles olham, caramba, é tudo cheio de vidro, não tem privacidade nenhuma. Aí a Renata fala, tem vidro até no banheiro, não dá nem pra tomar banho em paz. Aí você logo pensa, caramba, é tudo de vidro, eu nem imagino o que vai acontecer. E o pior, você achando que sabe o que vai acontecer, tá errado, porque não acontece o que você acha que vai acontecer. Exatamente. Mas depois de não só o Lauro escutar o aviso do homem da quitanda, ele também fica sabendo de um aviso que ele ouve no rádio, que é dado pelos policiais, de que a área é perigosa e pede para que não deixe nenhuma mulher andar sozinha pela região, afinal existem duas pessoas na floresta pegando as mulheres. E ainda assim, Renata sai inúmeras vezes de casa dizendo: quero passear sozinha. E ele diz: sozinha? E ela fala: sim. E ele fala: então tá bom. E ela vai passear sozinha na floresta enquanto o lobo mau está vindo. Não, é tipo isso. Ele escuta o rádio e fala: quer saber? É tudo abobrinha, foda-se. Eu sou o Lauro, eu sei de tudo, eu sou médico. Eu sou médico. Então ele desafia os policiais, as pessoas da população e coloca em risco a vida de Renata. E é dele mesmo. Até que um dia, o que acontece com Renata? Até que um dia ela vai numa dessas de, vou passear. E sai passeando, só que ela dessa vez ela não avisa pra ele. Porque acontece alguma coisa ao longo do filme, logo nos primeiros minutos, que por algum motivo ele começa a trancar tudo e fala pra ela, você não vai mais sair. Apesar do fato dela já ter saído umas 2 ou 3 vezes antes, só que dessa vez ele não queria. Ele falou, não, hoje não, eu não quero, agora eu não quero. É porque Agora, Renata, ela aparenta ter sofrido algum tipo de distúrbio. No filme ela teve um problema na família quando ela era pequena relacionado ao pai. E então ela tem meio que um tipo de problema emocional. a Foi isso que eu verdade entendi. E ela queria sair porque ela fala que ela precisa tomar ar. E ele fala, você não vai sair como uma forma de tentar controlá-la. Na verdade, isso fica tudo muito subjetivo, porque eles não explicam qual é o problema dela, explicam que ela é uma paciente de um hospital psiquiátrico. Só que tudo que fala do passado dela, ou sobre o problema dela, nunca fala o que que é, não fala exatamente como é que ela conseguiu. Tudo que fala é, seu pai morreu perto de você e você passou um tempo perto do cadáver. E é só isso. Cara, você pode tirar qualquer conclusão a partir disso. Se você assistiu Dexter, por exemplo, que o Dexter viu a mãe dele morrer, spoiler, você viu que ele viu a mãe dele morrer, você vira, ela é psicopata.
Só que aparentemente não, ela não é psicopata. Aí você pode pensar, ela é depressiva. Ela não mostra depressiva, ela mostra ter dupla personalidade. Só que você não sabe se realmente ela está tendo dupla personalidade ou o mistério do filme que se revela e você fica confuso. Enfim, a gente vai falar disso mais tarde. Então, até que, claro, óbvio, ela é capturada. Nisso que ela é capturada, o Lauro vai atrás dela, vê um dos agressores, ele tá segurando a Renata com a faca no pescoço dela, até que o outro sai do mato e acerta ele com alguma coisa na cabeça e ele desmaia. Até que ele acorda, Laura está jogada no chão, com uma machucada na cabeça, essas roupas um pouco rasgadas, ela tá fria e sem resposta. Só que o cara médico, em vez de tentar fazer massagem cardiovascular, respiração boca a boca, em vez de tentar dar um choque nela, Pediu o pulso dela. Que qualquer fosse. coisa, ele abraça ela, balança ela e fala, Renata! Meu amor, você não pode me deixar. E ela acorda, aí tu fala, caramba, é milagre! Jesus! Só pode! Ele beija ela, abraça ela, balança ela, assim como se ela fosse um boneco. Cara, não. Eu não sei nem direito o que as pessoas fazem na faculdade de medicina, mas eu saberia fazer melhor do que ele pra saber se uma pessoa tá viva. É tipo isso, né? Enfim, ele de médico assim é um ótimo taxista. Aí ela acorda, né? Só que aí eles vão pra casa e começam a acontecer algumas coisas estranhas. Por exemplo, a luz acaba. Então, como a luz acaba, eles não têm mais eletricidade para manter a geladeira ligada. Mas antes disso, ele tenta levar ela de carro. Ele coloca ela machucada no carro e Ah, tenta é. levar ela para um local onde ele possa pedir socorro o mais próximo possível. Uhum. Porque o engraçado desse filme é que, além de eles irem para um lugar isolado, mesmo sob a ameaça de que existem 12 agressores na floresta, é como se eles não soubessem onde tem nada naquele lugar. Eles não têm ideia de onde fica uma delegacia, nada, nem nada. Eles não têm um mapa, não tem nada. Então eles vão para lá, ficam na merda, parecem que pediram a Deus para acontecer uma tragédia. Só que quando ele tá com ela no carro, o carro enguiça, O carro atola. atola. E aí o que acontece? Ele fala: Foda-se, pega ela no Vamos colo e sai correndo. vamos embora pra casa. E vai embora pra casa com ela. E como o Rama disse, chega um momento que falta luz e as coisas começam a estragar. Aí que dá merda de vez. Então eles estão presos, sem comida, Numa casa de vidro. uma casa sem proteção nenhuma. E você já começa a esperar. Tá bom, os dois psicopatas vão entrar e vai começar a ação, né? Ele tentando defender ela e tal. Só que não, nada disso acontece. O filme começa a se passar, a menina começa a fazer desenhos bizarros, ele acusa ela de ler os documentos dele, e que, os relatórios, e que por isso ela ficou impressionada e começou a desenhar essas coisas estranhas. Ele tenta de alguma forma salvar ela, aplicando injeções nela sempre que ela acorda. Então é como se ela ficasse dopada na maior parte do tempo. É, porque ela afirma estar sentindo muita dor porque ela machucou a perna quando ela foi atacada. Então ele fica aplicando morfina nela como se fosse água, assim. Cara, você tá com sede de morfina. Você acordou morfina. Você quer desenhar morfina. Tudo, a resposta de tudo é morfina pra esse cara. Eu Ela nunca vive vi. dopada, assim. Mas ainda dopada ela consegue desenhar. Cara, se eu tivesse dopado de morfina, tanta morfina quando ele deu pra ela, Mas ele consegue fazer com que ela se recupere. Ele dá ponto no machucado que ela tem na perna, que ela machuca a perna muito feio, faz um torniquete e consegue salvar a perna dela, mesmo sem hospital. Sei lá, ele tem lá um kit de primeiros socorros e ela não perde a perna. E ela fica muito bem, por sinal, viu? aí o filme fica o tempo todo nessa tensão da mulher chega agindo loucamente. A mulher parece ser bipolar. Ela fala, você... Não consigo nem pensar no exemplo. Então, é tipo assim, ela fala: estou com muita dor, muita dor, muita dor, por favor, fica aqui comigo. Aí depois ela vira, coloca uma camisola lá, toda sensual, se maqueia, desce as escadas sozinho, com a perna lá super bem, e fala pra ele: vamos nos divertir. E ele fica apavorado, porque tem duas pessoas lá fora que podem fazer qualquer coisa com eles, numa casa de vidro, e a mulher está machucada, mas não pensa que não tem comida, não tem luz, não tem nada. Ela só quer se divertir com o Lauro. Uma coisa que é bom ressaltar é que ao longo do filme, por algum motivo, vai aparecer o Lauro acordando. Ele acorda. Tipo, o que tá acontecendo? Tá, mas isso a gente tá falando só do casal, né? Tem toda uma história de uma delegacia que fica perseguindo os dois assassinos, né? É uma delegacia em que os policiais saem pra trabalhar, mas não fica ninguém vigiando a delegacia. E aparentemente só tem dois policiais. Exatamente. Aí eles ficam vigiando. Aí o que que eles fazem? Tem dois policiais que vai fazer os dois a mesma coisa, que é andar na mata. Exatamente. Aí eles ficam andando na mata, eles descobrem o corpo da pessoa que deixou a casa com eles, que quando eles chegam lá tinha uma cuidadora, ou seja lá quem que era aquela que é a mulher, porque ninguém nunca fala porra nenhuma. O filme, pra explicar tudo assim, o filme faz um péssimo trabalho. Tu nunca sabe o que tá acontecendo. Enfim,
fica contando a história e fala: ah, não, tem os 2 filhos do Cicrano, eles são estranhos, eles não tomam banho, são que nem bicho. Aí você sabe, ah, são esses dois, tal. Você já tem uma noção. Só que aí você tá esperando o quê? Tá esperando o grande clímax, que a polícia vai chegar na hora certa, tal. Não, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Você não vai ver nem a cara dos assassinos. Nem isso você vai ver. Nem para contratar 2 atores eles tiveram a paciência de fazer isso. Quando você acha que vai finalmente conhecer os rostos das pessoas culpadas, é o momento em que o Lauro tá na casa com a Renata e eles ouvem o barulho e os dois ficam desesperados, agarrados um no outro, achando que alguém vai entrar a qualquer momento. Ela fica desesperada, pedindo pra, pelo amor de Deus, ele não deixar eles entrarem. E aí tem um momento que o Lauro, coloca assim os olhos no buraco da porta e enfia uma chave de fenda e ele quase fica cego. Mas aí, ainda assim, eles batem na porta, tentando derrubar a qualquer preço. Eles dois desesperados. Ainda assim, eles não conseguem entrar e você não vê. Eles sobem para andar de cima e ficam lá dentro. Uhum. Ou seja, você não faz ideia também no final de quem são os culpados. Não faz ideia. Não, aquilo quem era que estava entrando, na verdade, era a polícia. Então, a gente pulou, assim, do meio início pro final do filme, porque entre esses dois aparece uma grande quantidade de porra nenhuma, porque não acontece nada que seja relevante. É basicamente ele tentando salvar a moça, aplicando remédio nela e tentando de alguma forma conseguir comida, com, sei lá, sopa instantânea, qualquer coisa que seja útil. E ele tenta, por uma vez, conseguir chegar até o carro para buscar ajuda. Só que nisso ele não consegue fazer com que o carro funcione E os pneus estão e rasgados. os pneus estão rasgados. Então ele ouve 2 pessoas se aproximando, fica com muito medo e vai embora correndo. Ou seja, ele não consegue resolver nada. E como o Romeu disse, nada acontece além do desespero dos dois e ela fica fazendo desenhos absurdos. E então que ela começa, na verdade ela vem falando coisas bizarras ao longo do filme. Se você parar para prestar atenção, ela tá falando coisa bizarra ao longo do filme. Como a Julieta já falou em alguns vídeos antes, eu sou bom de matar o mistério do filme. Então quando ela começou a agir de maneira bizarra, a primeira coisa que eu falei, morreu, ela morreu, ele tá alucinando. Isso tudo que tá acontecendo, não é verdade, ela morreu. Então ela começa a falar. Então você lembra que a minha infecção me matou? Ah, eu fiquei podre, minha barriga ficou cheia de bichinhos? Ela fala mais ou menos assim. A atuação é uma bosta. Aí ele fica falando ao Bruno Galhaço, né, com aquela, tentando ser ator. Ele não fala assim, não é verdade, que não sei o quê. Eu te salvei, você não lembra, você tá ficando maluca. Você tá viva, ele fica desesperado com a ideia dela afirmar que ela não está viva. E uma das cenas que mais mostra que ela não está viva é uma cena de uma relação que eles têm e ela aparenta realmente estar morta, está desfalecida nos braços dele. Então, pra mim, foi ali que eu entendi que ela de fato estava morta. Eu não pesquei essa ideia assim que ela começou a falar coisas estranhas. Mas isso é quase no final do filme também. Então, Ou seja, eu demoro pra matar mistérios. acabou, o que aconteceu foi, a polícia chegou, viu o corpo da Renata, e o Lauro começou a falar, não fui eu, não fui eu, não fui eu, e de fato não foi. Aí ele falou, eu sou médico, aí o policial estica o braço dele e vê que ele tá cheio de marca de agulha. Isso quer dizer o quê? Ele tava se drogando. Ele tava se drogando. A morfina que ele tava aplicando não era na Renata, era nele mesmo. Só que agora, nunca ouvi falar em morfina que causa alucinação. Posso estar errado, não entendo de droga, né? Mas até onde eu saiba, a morfina te dá o barato, não te dá alucinação. E a quantidade de morfina que ele injetou, não sei como é que esse cara não morreu. O cara deve ser o cara mais resistente do mundo. Mas então, no final das contas, era isso. Ó. A gente entendeu que ele não suportou o fato dela ter falecido por culpa dele, né? Porque foi negligência e irresponsabilidade dele. E ele fica desesperado porque ele não sabe o que fazer. Afinal, o que ele afirmou para um médico amigo dele, interpretado pelo José Wilker, que é o Dr. Fausto, era de que ele ia fazer uma viagem com ela e ele ia conseguir cuidar dela e ia salvá-la desse distúrbio emocional, seja lá o que ela tem. E ele falha nisso. Então, a gente entende que ele não consegue lidar com essa perda, então ele começa a injetar droga nele e carrega o corpo dela para casa como se ela ainda estivesse viva. Ele age como se ela estivesse viva. Ele, de fato, faz os pontos na perna dela, ele alimenta ela, ele coloca a cabeça dela deitada no ombro dele quando eles dormem. E ele faz tudo isso como se ela realmente estivesse viva. Ele não se dá conta em nenhum momento de que ela morreu. Acho que só quando ele vai preso mesmo. E outra coisa, ele foi preso por quê? Porque ele foi encontrado na cena de um crime. Ele, no mínimo, tinha que prestar um depoimento. Ele está mentindo. Ele tem que prestar depoimento, mas ele não tem que ser preso. O cara foi preso porque... Ele foi algemado, ele não foi preso. Quando você é algemado, querido, você tá preso. De repente ele se recusou aí, eu não lembro se ele se recusou ou não. Não se recusou, não. Ele só tava alucinando, falando, não, eu tentei salvar ela não morreu, ela tá no outro quarto. Aí o nego fala, ele é louco, prende ele.
Desculpa, gente, falha minha. Tô tentando defender o que não pode ser defendido. Mas então, o filme termina assim. O filme termina com ele sendo preso. E a Aí única você informação que nós temos é de que as duas pessoas culpadas foram presos também. eram parente da moça que os recebeu na casa. A gente descobre, tipo, esses caras são super irrelevantes pro filme. Eles só precisaram desses dois caras pra poder matar a menina. Mas isso, cara, podia ter dado qualquer outro motivo pra essa menina morrer. Ela podia ter caído quando eu tava caminhando. Ela podia ter se afogado. Ela podia ter caído numa caverna e morrido de fome e encontrado ela depois. Podia ter dado qualquer motivo, mas eles criam 4 personagens, que são 2 policiais e 2 bandidos, que não fazem porra nenhuma. É uma perda de tempo. E o filme gasta tempo pra cacete focando nesses 4 personagens que no final não serviram de porra nenhuma. Foi um grande desperdício de tempo, uns 20, 30 minutos desse filme olhando pro personagem inútil. Detalhes especiais do filme isolados. A primeira cena em que ocorre um assassinato tem sangue jorrando, que mais parece eu tentando fazer sangue de filme na minha cozinha com ketchup. O sangue, porra, nem ketchup, porque não era nem espesso. Tudo bem que tava misturado na água, mas caramba, parecia. Suco de Parecia, morango. parecia um suco, assim. Suco de groselha, sei Assim lá. como na vida real, os policiais do Rio de Janeiro, que na região perto de Campo Grande, não tinham reforços para procurar 2 pessoas que assassinavam mulheres, mas contavam com os reforços de uma população armada de martelo, utensílio de cozinha, e foram junto com ele facão, sabe, para poder lidar com 2 homens que não sabem nem o que eles tinham de arma. Eu nunca ouvi falar nisso. E uma investigação à noite, muito importante citar. A polícia era uma polícia aparentemente civil, porque eles nunca aparecem com o maldito de um uniforme. Aí, pô, não tem polícia militar em Campo Grande. Então, pô, vou pra Campo Grande e vou virar assaltante de banco. Não tem polícia, eu tenho 2 caras com um revólver, cara. Porra. E os 2 ainda são incompetentes, porque eles ficam fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, deixando, de novo, a delegacia sem nada. Ele só dizem assim, estamos esperando reforços. Estamos esperando reforços. Cara, Estamos esperando reforços. Foi um péssimo filme. Eu não recomendo esse filme pra ninguém. Foi 1h30 da minha vida que eu nunca mais vou ter de volta. Mas sabe aquele filme tão merda, mas tão merda, mas tão merda que você fala, agora eu quero ver até o final só pra ver se esse filme tem alguma coisa de bom. Você fica esperando aquela coisa de não, pô, vai ter uma reviravolta. Não, vai acontecer. O final vai ser brilhante. Exatamente, vai acontecer uma coisa que a gente não espera. É uma merda do início ao fim. Não tem nada. Eu me sinto um pouco culpada, por quê? Vamos falar por que nós vimos esse filme, né? Nós não encontramos por acaso. Eu um dia assisti o trailer e achei o trailer muito interessante. Porque o filme é indicado como um filme de terror. Eu não conhecia até então filmes de terror brasileiro. Queria conhecer. Eu conhecia filme de comédia, filme de palhaçada, mas eu não conhecia filme de terror. Então eu falei, poxa, o trailer parece ser bom. O Bruno Gagliasso é um bom ator. O José Wilker também é um excelente ator. Pode ser que o filme seja muito legal. Eu ainda acho que seja. Não, é que ele não atua mais, né? Ele morreu, né? Desculpa, gente. Desculpa, eu esqueci desse detalhe. Enfim, gente. Me sinto mal. Mas, enfim, eu apostei no filme como um filme muito bom. Então, quando nós assistimos, eu falei, poxa, Romeu, tem um filme que parece ser super legal. É um terror brasileiro. Nossa, que diferente. Que tal nós assistimos o filme? Então, tudo foi culpa minha. O negócio é que o filme, você coloca lá para ver, no IMDb, em tudo, você vê lá, filme sobrenatural. Não tem. Até porque desde o início deixa claro que são 2 homens que estão fazendo o que estão fazendo com as mulheres. A primeira coisa que eu pensei é que fosse ser um filme do tipo, eu esqueci o nome do filme em português, mas é tipo uma curva errada em inglês, The Wrong Turn. Que é basicamente quando um grupo de adolescentes vai para uma situação muito parecida, eles vão para o meio do nada acampar, aí aparece um bando de deformados que começam a matar todo mundo. Só que, tipo, isso acontece, é uma porrada de filme assim, é um próprio gênero de filme que é assim. Isso é um filme de gore, você tá esperando ver sangue, tá esperando ver coisas grotescas, você tá lá pra você ver a imagem do filme. Só que esse filme começa com essa premissa e termina em uma coisa completamente diferente. Não tem ligação, é um desperdício. Eu fico até chateado de falar desse filme. De verdade, gente. Mas então, geralmente, assim, a gente vem aqui no canal trazer filmes bons pra vocês assistirem. Mas dessa vez a gente achou muito importante, a gente achou que era uma obrigação de namorados que resenham contar pra vocês que não vale a pena ver isolados. A gente, como brasileiro, a gente tem essa mania de ficar, não, tudo que é de fora é melhor.
Aí então, pra gente quebrar um pouco esse paradigma, a gente acaba que consome, né, conteúdo nacional. Não, vamos ler aqui Turma da Mônica, vamos ver filme nacional, filme de comédia nacional, tal, vamos ver Até que a Morte nos Separe, Até que a Sorte nos Separe, porque é um bom filme. Vamos ver, porra, tem os filmes nacionais aí que são engraçados. Aí a gente dá chance para um filme de terror brasileiro, o primeiro do seu, não o primeiro do seu tipo, né? Mas o primeiro que a gente conhece do seu tipo. Porque parece que os outros que nós pesquisamos depois conseguem ser ainda piores. Então a gente simplesmente olhou, viu o filme, a gente tentou explicar, tentou arranjar desculpa, falou não, quem sabe era isso que está acontecendo, mas nem com muita especulação, nem com forçação de barra, nem com muita vontade de nossa parte, a gente conseguiu achar alguma coisa que vale a pena nesse filme. Se tem cara, se tem um pedaço de ouro nessa bosta toda que chama de Os Isolados, é o Bruno Galhaço. Ele é a única pessoa que atua remotamente bem. Sim. Até o título de entrada, a Julieta tava falando. Isso é muito importante, estava esperando para falar isso para vocês. O filme começa, a gente vê o título de Isolados, a primeira frase que a Julieta fala pra mim durante o filme. Eu acho que eu consigo fazer melhor no Vegas. Porque assim, as letras do filme tremem. Então, tipo, quando você vê um filme, até no cinema que abre o filme, tem o nome dos atores que estão fazendo o filme, né? Tem o nome, sei lá, de questão de música de fundo, tem nome se foi baseado no livro, enfim, informações relevantes pro início do filme. Só que nesse filme as letras ficam se tremendo como se fossem ondas malucas no mar e você não consegue ler. Você nem consegue Você ler. não consegue ler o nome das pessoas. Então eu falei pra ele, faço melhor no Vegas. Com certeza faria melhor. Podia ter me contratado por R$10 a fazer um negócio muito melhor em 2 minutos. Cara, e se pagaram pra quem dirigir esse filme uma Coca-Cola e um salgado, estão devendo dinheiro. O cara tem que devolver troco. Porque de verdade foi um lixo. Não recomendo esse filme pra ninguém. Recomendo esse filme com no máximo uma peça pra você pegar naquela pessoa que você não gosta. Vai virar pra ela e vai falar: caramba, vi um filme de terror nacional assim? Pica da Galáxia. Os Isolados, procura. É só Isolados, não é Os Isolados. Tanto faz. Enfim, gente, desculpa pelos palavrões. Esse filme realmente deixou a gente irritado. Porque a gente estava esperando filme brasileiro bom, não é? Então é isso, pessoal. Não queremos mais perder o nosso precioso tempo, nem gastar o tempo de vocês. A gente só queria realmente que vocês ficassem atentos, soubessem que esse filme não vale a pena. Nós vamos ficando por aqui, então, deixando a nossa super dica para vocês não assistirem esse filme. E é isso, eu não tenho mais nada a acrescentar, porque temos coisas melhores para fazer. Então, gente, é isso mesmo. Obrigado por ter escutado até aqui. Esse vídeo vai ser provavelmente o mais longo do canal em todos os tempos. Mas é a primeira vez, desde que a gente criou esse canal, que a gente vê um filme que deixa a gente tão revoltado. Na minha opinião, a Julieta vai entender. Se vocês têm Netflix, vocês também devem entender. Na minha opinião, esse filme consegue ser pior que A Mulher. A Mulher é um filme horrível. Mas o nome em inglês é assim The mesmo. Woman. The Woman. Cara, quem sabe onde a gente vai falar desse filme? Quem sabe? Mas no filme da Mulher, pelo menos tem mais história. Tem uma história. Tem uma explicação. E fala o que está acontecendo. Acontece coisa bizarra pra cacete, mas é porque o filme é bosta mesmo. Vai acontecer coisa bizarra. Mas e pelo menos tem explicação. Eles estão falando disso o filme todo. Aí chega nesse filme, não acontece nada. Tem meia hora do filme que você podia cortar e não ia fazer diferença nenhuma pra você. Tem personagem inútil, tem atuação merda, tem roteiro ruim, tem buraco no roteiro. E não consigo dizer uma coisa boa desse filme. Então, gente, é isso. De verdade. Chega, eu vou ficar aqui o dia todo. Até mais. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos trazer coisas boas pra vocês assistirem. Não assistam esse filme. Como a gente nunca fala assistam esse filme, a gente raramente fala assistam esse filme, a gente vai falar dessa vez. Não assistam esse filme.